Olá, querido amigo, querido amiga, eu sou Maxwell Arantes e através deste canal onde eu irei produzir conteúdos espirituais mais sobre Jesus, mais sobre conhecer a Jesus, eu convido você a se inscrever se quer conteúdos como este e fique atento às notificações para termos um pouco mais de estudos aprofundados a respeito da vida cristã. Então seja bem-vindo e conto com você. Hoje eu gostaria de compartilhar um tema com vocês que é realmente entendermos o conhecer a Jesus, o que isso remete em nossa vida, o que isso traz de profundeza em nosso coração, de ensinamentos a nós a respeito de Jesus que tem tão grande obra, que tem tão grande abnegação por nós. Eu gostaria de ler alguns textos conhecidos até, mas para que meditemos a respeito destes textos de forma profunda. O conhecer a Jesus é algo profundo. E se o tem sido de forma superficial, tem sido de forma errada. O conhecer a Jesus transformou a minha vida. As pessoas me perguntam a respeito qual é o tema favorito que eu gosto de falar sobre a Bíblia. E eu gosto sempre de falar para essa pessoa sobre o conhecer a Jesus, que nos traz uma profundidade sublime a respeito de sua obra e de sua missão, de sua abnegação que veio do céu até esta terra, para entendermos melhor o plano da salvação, para entendermos melhor o que realmente Ele quer nos falar, conhecendo a Jesus. Eu gostaria de abrir a Bíblia em Romanos 8, verso 28, para nós estudarmos sobre esse verso. E em minha versão diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Será que você realmente acredita neste texto? Você confia que aqui contém verdades que são cabíveis à sua vida e à minha vida? Quando eu me deparei com este texto, eu vi que muitas coisas que aconteciam na minha vida, de coisas ruins, aparentemente não podiam se encaixar aqui, porque fala que todas as coisas contribuem para o bem. Mas é aquelas coisas ruins que acontecem conosco. É aquelas coisas que nós não sabemos explicar o porquê que isso está acontecendo. Será que realmente contribui para o bem? Será que nós estamos aqui falando que todas as coisas são realmente todas as coisas? Ou será que existe uma exceção neste todas as coisas em Romanos 8, no verso 28? É um verso muito conhecido. Porém, se nós entendermos a profundidade que o texto quer nos dizer aqui e a preciosidade de conhecimento, muitas coisas que acontecem conosco, muitas coisas que nós estamos passando por um processo, são explicados. Porque a Bíblia, ela não pode ser lida, ela deve ser compreendida texto por texto, porque em cada texto tem uma riqueza de conhecimento. Eu gostaria de contar uma história para vocês. Há um tempo atrás, dois jovens estavam prometidos um para o outro. Eles estavam se relacionando, estavam noivos, estavam com o matrimônio já com data marcada. E estavam aguardando ansiosamente por essa data festiva. Porém, em algum dia, em um belo dia ou infeliz dia, chegou notícia para o esposo, para o noivo, que a sua noiva estava grávida. Uma moça que professava virgindade, uma moça que professava pureza. E agora simplesmente chega aos ouvidos dele que ela está grávida. O que você faria? Se fosse o contrário, por exemplo, o que aconteceria na sua mente? Qual batalha espiritual aconteceria na sua mente para responder a estas coisas? Bom, eu não sei o que você faria, mas eu sei o que o rapaz fez. Ele voltou para sua casa realmente perplexo pelas circunstâncias que aconteceram aí, e ele voltou para sua casa sendo um homem justo e simplesmente decidiu abandoná-la. Bom, acredito que nós conhecemos esta história. Nós já ouvimos muito sobre essa história, que é justamente sobre José e Maria. Continuando,
José, ele voltou para sua casa e adormeceu. Mesmo cansado de ouvir, pensando muito, ele adormeceu. E teve uma visão do céu, falando que aquele filho não era fruto de uma traição que a sua esposa poderia ter, mas era fruto do Espírito Santo para conceber a Jesus. Interessante que na vida de Jesus, aparentemente nós já vemos sendo iniciada com turbulências, realmente com tempestades de provações. Mesmo na barriga de sua mãe já teve essa provação para José. Nós sabemos que antes que ele nascesse, foi decretado um decreto para que todos os homens, crianças homens, fossem mortos. Imagina Jesus nascendo neste contexto de uma forma tão sublime, de uma forma tão tremenda. E todas as coisas da infância de Jesus, na adolescência de Jesus, em sua vida adulta, nós vemos que ele passou por várias provações, várias turbulências. E eu faço uma pergunta, será que tudo que Jesus passou foi para o nosso benefício? Será que o texto de Romanos 8:28 contribuiu para o bem na vida de Jesus? Ou será que não se cumpriu na vida dele? O interessante é que nós vemos que Jesus, ele veio para os seus amigos e os seus amigos o rejeitaram. Eu gostaria de ler um texto que diz o seguinte: o significado da morte de Cristo será percebido por santos e anjos. Olha que interessante. Ellen White nos escreve que a morte de Cristo foi percebido pelos santos e os anjos. Os anjos contemplaram aquilo e perceberam o que estava acontecendo ali. Homens caídos não teriam lugar no paraíso de Deus sem o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Os anjos, olha só, os anjos atribuem honra e glória a Cristo, pois nem mesmo eles se encontram seguros, exceto ao contemplarem os sofrimentos do Filho de Deus. Mas algo que eu gostaria de chamar a atenção para você neste texto é essa parte. Homens caídos não teriam lugar no paraíso de Deus sem o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. A nossa esperança está em Jesus. A nossa esperança deve centrar-se em Jesus. A nossa esperança deve ter como foco principal o conhecimento de Jesus, entendendo o porquê que ele veio. Se nós não entendermos a respeito de Jesus, nós não entenderemos a sua abnegação, nós não entenderemos a sua missão aqui na Terra, nós não entenderemos por que isso tudo aconteceu, todo esse plano da redenção. E é justamente porque ele veio a esta terra que ele nos dá esperança hoje de uma nova vida, de uma vida melhor, de uma vida abundante. A nossa esperança se centra em Jesus, nós queremos um novo céu e uma nova terra, mas se centra em Jesus. Eu gostaria de abrir a Bíblia em Mateus 11, no verso 29. E em minha versão diz assim, 28 e 29. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A palavra de Jesus. Olha o verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha, interessante que Jesus, nesse verso, ele tem uma preciosidade de um convite. Ele tem um convite precioso para nós. E nesse verso, Jesus, ele nos chama, meu filho, aprendei de mim, aprendei quem sou eu, aprendei as minhas obras, aprendei realmente quem sou eu. É um convite que ele nos faz. E quando nós aprendemos de Cristo, a nossa vida pode ser transformada, porque agora nós entendemos a obra dele, nós entendemos o foco que não deve se centrar em nós, mas em Cristo, no conhecimento de entender quem é ele. Nós só podemos servir a quem nós conhecemos. E agora ele nos faz um convite. Aprendei de mim. O valor do homem é calculado no céu de acordo com a capacidade do coração de conhecer a Deus. Vocês estão entendendo que o valor do homem é calculado no céu de acordo com a capacidade do coração de conhecer a Deus? Será que estamos entendendo a profundidade do ato de conhecer a Deus?
O nosso valor no céu é calculado de acordo com a capacidade que nós temos de conhecer a Deus, com aquilo que realmente nós temos como foco em Cristo. O texto continua dizendo assim: esse conhecimento é a fonte da qual origina todo o poder. Olha só, que incrível. Deus criou o homem para que toda a faculdade fosse faculdade da mente divina e sempre procura pôr a mente humana em associação com a mente divina. Oferece-nos o privilégio de cooperar com Cristo, revelando a sua graça ao mundo para que recebamos conhecimento crescente das coisas celestiais. Meus queridos irmãos, Deus sempre procura pôr a nossa mente em associação com a mente divina. Isso se vem pelo fato de nós conhecermos a quem nossa mente está associada, ou em quem a nossa mente está em associação constante. Nós não podemos simplesmente falar que nós conhecemos a Jesus, que é muito comum hoje. Eu conheço a Jesus, sim, eu sei. Mas será que nós conhecemos como nos é dado o privilégio de conhecer? E aqui diz que este poder de conhecer a Jesus é a fonte. Conhecer a Jesus não pode ser algo superficial para mim e para você. Conhecer a Jesus é algo sólido, é algo realmente que transforma vidas. Porque agora eu entendo qual foi a obra de Jesus, o porquê da abnegação dele, o porquê que ele deixou a glória dos anjos para morrer por nós. Olhando para Cristo, adquirimos visão mais brilhante e distinta de Deus. E pela contemplação, nós somos transformados. A benignidade e o amor para com os nossos semelhantes tornam, assim, um instinto natural. Já aconteceu algo com vocês, por exemplo, de estar passando por um local e chutar o pé, o dedinho do pé, bem naquela quina do armário? Qual é o nosso instinto natural? Muitas vezes, nossa, que dor e tal. E muitas vezes tem pessoas que proferem palavras ainda feias contra isso. Mas agora diz que o nosso instinto natural, quando nós entendermos e contemplarmos a Cristo, vai ser fazer o bem no nosso próximo. Se nós temos essa dificuldade ainda, se isso não é real em nossa vida, é porque falta a primeira parte do texto, que é contemplar a Cristo, que é olhar para Ele e a sua missão. Olha o que continua dizendo. Desenvolvemos um caráter que é uma cópia do divino. Esse trecho, desenvolvemos um caráter que é uma cópia do divino, me fez refletir muito a respeito do que é uma cópia do original. É perfeitamente igual ao original. Isso é realmente uma cópia. Eu pensei, será que o meu caráter tem sido uma cópia do original? Tem sido uma cópia do divino? Será que a minha mente tem sido uma cópia da que Jesus teve aqui na Terra? Crescendo a sua semelhança, ampliamos a nossa capacidade de conhecer a Deus. Vocês estão vendo que quanto mais conhecermos a Cristo, quanto mais crescermos em sua semelhança, mais adquirimos poder para crescermos mais em conhecimento. Mais e mais entramos em comunhão com o mundo celeste e temos poder incessantemente crescente de receber as riquezas deste conhecimento e sabedoria da eternidade. A nossa esperança é um dia voltar e que Cristo volte. A nossa esperança é um dia Cristo voltar a esta terra. E aqui nos diz que nós só poderemos ir. A nossa comunhão com o céu deve estar tão próxima, deve estar tão íntima, que para nós recebermos este conhecimento do céu, seja algo tão íntimo, que eu já estou acostumado com o céu desde aqui. O caráter formado segundo a semelhança divina é o único tesouro que daqui nós podemos levar. Muitas vezes eu ouço muito, caráter é a única coisa que nós podemos levar, mas será que nós levamos isso a sério? O nosso caráter, será que ele está sendo realmente desenvolvido de forma séria? Nem todo aquele que é alguém aqui na terra é alguém no céu. Nem todo aquele que é alguém na terra é alguém no céu. Mas todo aquele que é alguém no céu é alguém na terra. Isso vem devido ao conhecimento de Cristo. Isso vem devido à obra e à sua missão. Eu gostaria de contar um pequeno testemunho de um querido amigo. Ele se chama Diego.
Ele é da Colômbia e eu estive em alguns períodos de missão e estive algum tempo com ele. E ele me contou a respeito de um pouco do seu testemunho. Ele, em sua juventude, ele era totalmente mundano, totalmente com um foco diferente de uma vida cristã. Porém, Deus o chamou. Deus o chamou, fez um convite a ele e ele aceitou esse convite. E ele aceitou esse convite de Cristo. E teve uma parte de sua vida que ele já estava convertido e agora o que eu faço? Então ele decidiu fazer teologia para continuar nessa vida missionária, continuar realmente com foco. E ele começou a fazer o curso de teologia. E enquanto ele estava fazendo, e ele estava no meio do período de teologia, ele estava voltando de férias para sua casa. E o ônibus em que ele estava voltando de férias, caiu em um abismo. E esse ônibus, houve muitas mortes, muitas pessoas que realmente perderam as suas vidas. E ele não perdeu a sua vida, mas ele ficou inativo do peitoral para baixo. Ele não consegue mexer nenhuma parte, não tem nenhuma sensibilidade. E agora ele voltando de férias para sua casa, ele se encontra nesta circunstância. E há agora uma crise de identidade em sua vida muito grande. Porque ele pensou, eu estava fazendo algo bom. Eu estava fazendo algo realmente para a glória de Deus. E por que Deus fez isso comigo? Por que estas circunstâncias aconteceram comigo? E depois de um tempo em que ele estava realmente com uma crise de identidade, ele se deparou com Mateus 11, verso 29. E ele começou agora a entender este convite que Deus faz. Aprendei de mim que sou humano. E agora ele começou, peraí, será que realmente era o propósito de Deus que isso acontecesse? E ele entendeu assim o porquê que isso aconteceu em sua vida. Hoje ele é uma bênção não somente em minha vida, mas na vida de muitas pessoas, na qual eu entro em contato com ele. Mas a parte que eu gostaria de contar a respeito deste testemunho é que eu ainda era estudante de enfermagem e devido a ele ficar em um decúbito por muito tempo, sem mover muito, ele adquiriu algumas úlceras na parte do dorso aqui, principalmente no cóccix. E eu estava auxiliando a respeito dessas úlceras. E em um sábado pela manhã, quando ele fez uma pregação, eu fui auxiliar ele nestes tratamentos, fazer o curativo. E então, enquanto eu estava auxiliando ele no quarto, só estava eu e ele segurou nos meus ombros. Olhou no fundo dos meus olhos, com a mão nos meus ombros. Falou assim, Max, não perca a visão. E me deu um abraço. E eu fiquei refletindo sobre aquilo, fiquei refletindo sobre o que ele havia falado. E sabe, uma coisa que eu percebi de forma clara hoje é que é muito fácil perder a visão no mundo em que nós estamos. É muito fácil nós sermos distraídos pelas coisas do mundo, principalmente onde tem tantas distrações. Nós vamos acordar pela manhã para fazer o nosso devocional e tem tantas distrações, tem tantas coisas que nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer. E aquilo muitas vezes nós não focamos naquilo que nós temos que aprender. E é muito fácil perder a visão no momento em que nós estamos. Mas o momento em que realmente pode se custar caro demais é justamente neste tempo perder a visão. Por isso que agora, neste momento, eu queria estar aí com você e falar, não perca a visão. Conheça a Cristo mais profundo que vocês possam conseguir. Este conhecimento está bem claro nas Santas Escrituras de Deus. E agora nós vemos que através da Bíblia nós podemos ter um conhecimento profundo e sublime de Cristo. Não perca a visão neste último momento. Não é difícil falar que este mundo está nos seus momentos finais. Não é difícil falar que realmente é um momento sublime em que outras pessoas estão apavoradas por não saber o que está acontecendo. Mas nós, conhecedores e devedores daquilo que nós temos como conhecimento, sabemos que Cristo está às portas.
E sabe, não haverá oportunidade futura em que os homens se poderão preparar para a eternidade. Nesta vida é o que devemos trajar as vestes de Cristo. É que devemos formar um caráter semelhante ao de Cristo. Parábola de Jesus, página 136, diz que esta vida é o único tempo concedido ao homem para que ele se prepare para a eternidade. Será que nós estamos conhecendo a Deus em sua profundeza? Em sua profundeza? Estamos conhecendo a Deus como nos é dado o privilégio de conhecer? Eu temo e tremo realmente em entender o meu papel diante do mundo. Nós lemos a respeito que o nosso valor no céu é de acordo com a nossa capacidade do coração de conhecer a Deus. E será que como é o meu valor no céu? Como os anjos olham para mim? Qual é o meu valor diante do céu? Realmente, será que eles têm um apreço? Não, o Max, ele tem um grande valor. Porque ele sabe qual é a obra. Ele sabe realmente o que nós estamos fazendo. Ele sabe qual é a obra de redenção final. Ele sabe realmente entender que nós estamos no período do alto clamor e que nós devemos realmente clamar para participar desta mensagem. Será que nós entendemos a profundidade que isso nos remete? Conhecer a Jesus é algo profundo e não deve ser algo superficial. Eu gostaria de convidar a você, conheça Jesus em sua profundidade como realmente o é. E que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa nos abençoar e que possa realmente nos conduzir a uma vida cristã de obediência e de lealdade. Um grande abraço e até a próxima.